2 Samuel, capítulo 18. O rei Davi juntou todos os seus soldados e os dividiu em grupos de 1000 e em grupos de 100 e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem em 3 grupos, um comandado por Joabe, outro por Abisai, irmão de Joabe. A mãe deles era Zeruia, o outro por Itaim da cidade de Gate. E o rei disse aos seus homens: Eu também irei, junto de vocês. E eles responderam: O Senhor, nosso rei, não deve ir. Se formos obrigados a fugir, ou se os inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles, mas o Senhor vale por mais que 10.000 de nós. Então será melhor que o Senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro, se nós precisarmos. Então o rei respondeu: Eu farei o que vocês acharem melhor. Então ele ficou ao lado do portão, enquanto os seus soldados saíam, marchando em grupos de 1000 e de 100. Ele deu a seguinte ordem a Joabe: Avisa Itaim: Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar esta ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível, pois 20.000 homens foram mortos naquele dia. A luta se espalhou por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com alguns soldados de Davi. Absalão ia montado em uma mula, e ao passar por um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa em alguns galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: Eu vi Absalão pendurado em um carvalho. E Joabe lhe disse: Você viu? E por que é que você não matou ele ali mesmo? Pois eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. E o homem lhe respondeu: Mesmo que o Senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei avisar ao Senhor, a Abisai e a Itaim: Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza, disse o rei. Então, se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei Davi saberia disso, pois ele sabe de tudo, e o Senhor não me defenderia. Não vou mais perder tempo com você, disse Joabe. Então Joabe pegou 3 lanças e a enterrou no peito de Absalão enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no galho de carvalho. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram o corpo de Absalão e jogaram numa cova funda na floresta e o cobriu com uma enorme ilha de pedras. E os israelitas fugiram, cada um para a sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome. E deu então o seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como Monumento de Absalão. Então Aimas, o filho de Zadok, disse a Joabe: Deixe que eu vá correndo dar a notícia ao rei que o Senhor Deus fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Então Joabe lhe respondeu: Não, hoje você não vai levar nenhuma boa notícia.
Outro dia você poderá fazer isso. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope: vá você e diga ao rei o que viu. Então o escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. Aimás insistiu: deixe-me, por favor, levar a notícia ao rei. Também, não importa o que aconteça. Então Joabe lhe perguntou: por que é que você quer fazer isto, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa por isto. Aconteça o que acontecer, eu quero ir, repetiu Aimás. Então Joabe lhe respondeu: então vá. Então ele saiu correndo pela estrada do vale do rio Jordão e passou na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu no alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei, e o rei disse: se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão: veja, vem vindo outro homem correndo. E esse está trazendo também boas notícias? Respondeu Davi. O vigia disse: pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Aimás, o filho de Zadok. Ele é um bom rapaz, disse o rei. Ele deve estar trazendo boas notícias, sim. Aimás gritou para o rei: tudo vai bem? Então ajoelhou-se diante dele e encostou o seu rosto no chão, dizendo: que o Senhor, o seu Deus, seja louvado, pois lhe deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão, ele está bem? Perguntou o rei. Aimás respondeu: no momento em que seu oficial Joabe me mandou vir, eu vim e vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fique de lado então e espere, disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. E o rei lhe perguntou: e o jovem Absalão, ele está bem? E o mensageiro lhe respondeu: eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos que se revoltam contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste. Subiu até a sala que ficava em cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: meu filho Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho.